Uma videoaula de cálculo 3, dessa vez para fechar a questão do teorema da divergência, tá bom? Primeiro, a gente vai relembrar o caso bidimensional. Então, suponha que eu tenha uma região no plano, uma região no R2. Eu vou supor por simplicidade que a fronteira é uma curva fechada simples. A gente, no caso, quando a gente falou do teorema da divergência no caso bidimensional, a gente fez um caso um pouco mais geral e aquele caso é importante. É o caso que é válido. Tá? Ok, por simplicidade aqui, vamos supor que a fronteira aqui é uma curva fechada simples, que é uma união de curva, uma união finita de curva irregular de classe 1. Em outras palavras, você pode dizer que a fronteira ela pode ser parametrizada como sendo, ela pode ser parametrizada por uma curva de classe regular de classe 1 por partes, ou seja, ela é regular em C1, exceto em um número finito de pontos. Tá? Orientada positivamente. Então, como é que a gente orientou? O que foi que a gente definiu como sendo uma orientação positiva dessa curva? Se é que eu tenho o interior da região, a gente olha para a sua fronteira, que lembra, no caso de região no plano, a fronteira é o conjunto dos pontos. Só que para qualquer bola aberta centrada nele, vai ter pontos tanto de dentro quanto de fora da região. Então, a gente vai orientar a fronteira, como a gente tem uma parametrização para essa fronteira, que ela é C1 e irregular, exceto o número finito de pontos. A gente vai orientar de modo que quando a gente percorra a curva, a nossa região fica à esquerda, tá bom? Então, nesse caso daqui, a gente vai percorrer a curva nesse sentido aqui, tá? Então, quando eu tenho esse caso, quando eu estou percorrendo a curva nesse sentido, a gente definiu que vem a ser a normal obtida rotacionando o vetor tangente por 90 graus no sentido horário, ou seja, por π sobre 2 radiano no sentido horário. Nesse caso aqui, no caso da gente, o vetor normal, vamos supor, o vetor tangente, ele está aqui. Suponha que essa curva possa ser parametrizada por uma curva gama de t. Então aqui estaria o nosso gama linha de t para um dado ponto t. E para obter esse vetor normal nesse mesmo ponto, a gente rotaciona esse vetor tangente por π sobre 2 no sentido horário, tá bom? π sobre 2 radiano no sentido horário, ou seja, por 90 graus no sentido horário. Tá claro? E isso em todo ponto. Com isso, em qualquer ponto, a normal obtida dessa forma, ela aponta sempre para fora da região. Tá claro? Se essa minha curva for parametrizada de forma que eu tenho primeiro o gama de t é da forma x de t, y de t, então gama linha vai ser um x linha de t, y linha de t. Essa normal aqui, então se esse vetor tangente, como eu quero vetor tangente unitário, eu estou pegando, esse vetor tangente vai ser dado por x linha de t, y linha de t, dividido pela norma de gama linha de t. E esse vetor normal, unitário, vai ser dado então por y linha, ou seja, eu troco o y aqui, y aqui ela segunda coordenada vira primeira, n. E na segunda fica menos x' de t, tudo isso dividido pela mesma norma, tá? Norma de gama linha de t. Então essas seriam as coordenadas desse vetor normal sobre a curva, tá? Que aponta sempre para fora, tá bom? Então eu tenho em um dado ponto o vetor tangente e n. O vetor normal que é obtido rotacionando esse vetor tangente por π sobre 2 radianos no sentido horário. Ou dizer, fazer uma rotação por menos π sobre 2 no caso. Uma rotação por menos π sobre 2 radianos. Ou π sobre 2 radianos no sentido horário. Então, se eu tenho um campo contínuo F definido sobre a região e sua fronteira, o teorema da divergência nos dá como relacionar o fluxo do campo através da fronteira com o divergente do campo no interior da região.
Tá? O que é o fluxo do campo através da fronteira? Em cada ponto, eu vou olhar para a componente do... Em cada ponto da fronteira, eu vou olhar para a componente normal do campo naquele ponto. Então aqui eu tenho, por exemplo, F, eu vou olhar para a projeção de F sobre esse vetor aqui. Então eu vou ter um certo vetor, que é a projeção, eu vou olhar para o coeficiente dele, nessa direção, e vou somar para cada ponto. Isso, para cada ponto eu vou ter a contribuição do vetor, a contribuição da componente normal de F, vezes o elemento de arco da curva, tá? Então com isso eu vou ter o fluxo do campo através da curva, tá? Então, o fluxo do campo através da curva, que vai ser, no caso aqui vai ser justamente a soma de todas as contribuições normais de F, ou seja, em cada ponto eu vou olhar para a componente normal de F vezes o elemento de arco da curva, tá? E vou somar isso sobre a curva, tá? Isso é o que a gente chama de integral de o fluxo do campo, a integral de linha da componente normal do campo ao longo da curva, tá bom? E o que o teorema da divergência nos dá é que esse valor vai coincidir com a integral do divergente do campo dentro da região, tá? E é isso que dá para a gente essa noção de divergência, né? Perceba o que é que ela mede. Quando eu faço um limite, quando essa região, quando essa fronteira fecha em um dado ponto, é quando essa região vai se restringindo a um dado ponto. Esse divergente ele vai nos dar uma medida, uma taxa do quanto esse campo tende a meio que expulsar o que está ali naquele ponto, certo? No caso, expulsar ou contrair, depende do sinal desse divergente, tá? Mas é como se ele mede exatamente isso, é como se ele medisse o fluxo no ponto, a ideia do divergente. Uma taxa que relaciona o fluxo em um dado ponto, tá? No sentido de expulsar ou sugar, tá bom? Então essa é uma das a interpretação e o que motiva esse nome de divergente, tá bom? Agora suponha que eu tenha uma região no R3 também mensurável, que eu não coloquei, mas esses detalhes todos estão na videoaula que eu falei sobre o teorema da divergência no caso bidimensional, tá? Então, suponha que eu tenha uma região no R3, uma região no espaço mensurável, tá? Então, lembra que quando eu estou também no espaço, que é a fronteira de uma região, dado um ponto qualquer bola aberta, que aqui, enquanto aqui a bola aberta é um disco aberto centrado no ponto, aqui de fato no R3 é uma bola, né? Então, qualquer bola aberta vai ter pontos tanto do interior da região quanto do exterior da região, tá bom? É diferente de fronteiras de superfície, que a gente definiu na videoaula passada, tá? Então, suponha que eu tenho uma região no R3 mensurável, tá? Uma região nesse sentido, que eu falei, fronteira de região. E essa fronteira é uma união, ela se escreve como sendo uma união finita de superfícies parametrizadas, tá? Que a gente vai assumir que são regulares e aqui o orientáveis não faz sentido, tá? São superfícies regulares, tá bom? Uma união finita de superfícies regulares, e aí você pode assumir de classe C1, tá? De classe C1.
ok? Então eu tenho que a fronteira da região B vai ser uma S1, união S2, união SK. Você tem aqui eu tenho uma região B, que é esse sólido, tá? A sua fronteira é formada por essa seção plana aqui, que eu chamei de S1, essa seção cilíndrica, que eu chamei de S2, e essa seção como se fosse uma tampa de um hemisfério, né? de uma esfera, ou um paraboloide, tá? Muito bem. Então aqui a gente tem um exemplo disso. A fronteira dessa região B é S1, união S2 e união S3. Tá? E quando a gente pede que a fronteira seja uma união finita dessas superfícies, a gente quer que ou a interseção dessa superfície seja vazia, ou elas não tenham medida nula, ou seja, elas são contidas na fronteira das superfícies. Fronteira de superfície como a gente definiu na aula passada. Do ponto de vista preciso da gente, a gente definiu superfície parametrizada, uma parametrização definida em abertos. A gente pede diferenciabilidade, pede vezes classe C1, tá? Então, desse ponto de vista, a superfície S1 é só essa parte interior aqui, de branco, e a fronteira de S1 é essa parte em azul, tá? Então, se eu assumir isso, que eu só estou definindo superfície nesses abertos, então, de fato, nunca vai haver interseção. As únicas interseções vão ocorrer nas fronteiras, tá? Mas se você quiser chamar a superfície de forma mais geral e informal, como a gente às vezes chama o S, inclusão, a fronteira dele, então a gente pede que de fato elas só se intersectem sobre a fronteira, tá? Então, por exemplo, S1 e S3 não se intersectam, enquanto S1 e S2 se intersectam apenas na fronteira. S2 e S3 também se intersectam apenas na fronteira de ambas, tá bom? Ou seja, a interseção delas não tem ponto interior com relação ao R3, nem superfície também, tá? Então a gente vai dizer que essa fronteira da região está positivamente orientada quando para cada uma dessas superfícies a gente escolhe um campo normal o campo normal contínuo, que está orientado para fora do interior da região, tá? Então, aqui um exemplo de como adotar o campo normal contínuo. A gente vai dizer que a fronteira toda está parametrizada quando cada uma das superfícies que compõem a fronteira está orientada, está positivamente orientada quando cada uma das superfícies que compõem essa fronteira está orientada de modo que o vetor normal aponte para fora da região B, tá? Do interior da região. Tá claro? Como a gente tem superfície de classe C1, esse campo normal sempre vai existir, tá? E ele vai ser dado por mais ou menos o produto vetorial de del S e del U, cartesiano del SI e del V. SI é cada uma dessas superfícies que compõem a fronteira, tá? Então, para cada uma dessas, você vai pegar a normal, como a gente já comentou em aula passada, del SI, del U, cartesiano del SI, del V, dividido pela norma desse vetor, tudo isso aplicado em um ponto U e V, tá? Não vou colocar aqui para não carregar a notação. E vai ser mais ou menos, tá? Se com mais estiver apontado para dentro da região, você vai pegar a paralisação, você escolhe o menos esse vetor, tá? Que vai dar esse outro vetor normal, o vetor normal que aponta para fora, tá bom? Então esse campo contínuo por hipótese existe, que eu estou assumindo que a parametrização é de classe C1, tá? E regular, né? Então, o fato de dizer que ela é regular lembra esses vetores aqui, em cada ponto são LI, tá? Portanto, isso aqui vai estar sempre bem definido como vetor, tá bom? E agora suponha que eu tenho um campo contínuo definido sobre toda a região B e sua fronteira, tá bom?
A gente tem um campo contínuo F, definido sobre B em sua fronteira. Então o fluxo através da fronteira é igual à integral do divergente de F na região, em B. Do mesmo modo que a gente tinha para o caso bidimensional, a gente tem também para o caso tridimensional. E é feito de forma análoga, tá bom? Então, o fluxo do campo F através da fronteira, então esse ds aqui é o elemento de área da parametrização, né? Eu estou olhando para o componente normal do campo F em cada elemento de área, tá bom? Quando eu fizer essa soma, que é igual a somar em cada uma, fazer essa soma em cada uma das fronteiras, então vai ser soma de I até K em cada uma dessas fronteiras, da integral dupla sobre SI, da componente normal em SI de F, DSI, tá? Ou seja, o fluxo através da fronteira vai ser a soma do fluxo através de cada uma dessas superfícies que compõem a fronteira, tá? E o teorema da divergência diz que isso é igual a integral sobre a região, que no caso aqui é uma integral tripla, do divergente de F. Aqui é o elemento de volume, tá? dx, dy, dz, tá bom? Exemplo, tá? Então vou mudar a câmera para pegar o próximo quadro para a gente ver um exemplo onde a gente faz o uso do teorema da divergência, tá bom? Então até o próximo quadro. Continuando com o exemplo, então seja S o gráfico da função z igual a seno de raiz de x quadrado mais y quadrado com x quadrado mais y quadrado maior do que zero e menor que π ao quadrado sobre 4, tá? E eu vou considerar o campo F de XYZ igual a menos x ao cubo vezes y, que multiplica 1 menos z, x ao quadrado y quadrado, que multiplica 1 menos z, x ao quadrado y, que multiplica z menos z quadrado sobre 2. Tá? Então essa superfície, como é que a gente obtém essa superfície? Essa superfície, perceba que ela é obtendo pegando a função seno de R, com R entre maior que 0 e menor que 1, perceba que maior que 0 e menor do que π ao quadrado, menor do que π sobre 2, tá? R ao quadrado vai ser x quadrado mais y ao quadrado, tá? Então vai ser seno de R, onde R vai maior que 0 e menor do que π sobre 2. E eu rotaciono isso em torno do eixo y, tá? No caso aqui é como se eu pegasse a função no eixo z, tá? E rotacionando em torno do eixo z, tá? Então vai pegar essa aqui, essa curva daqui, é como se fosse a curva seno de R, tá? Onde R vai de 0, deixa eu botar de outra cor, R vai de 0 a π sobre 2, tá bom? Muito bem. Então eu considero essa superfície e esse campo, tá bom? Quando eu olho para essa superfície, ela é o gráfico de uma função. Então ela é parametrizada por x, y e a função, seno de raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Del S, del x é 1, 0, x cosseno de raiz de x quadrado mais y ao quadrado dividido por raiz. E o del S, del y é 0, 1, y cosseno de raiz de x quadrado mais y quadrado dividido por raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Daí, perceba que maior que 0, menor que π sobre 2, ela não vai estar definida quando π for 0. Desculpa, quando x quadrado mais y quadrado for igual a 0, tá? Quando ambos forem nulos, tá bom?
E o que é interessante desse campo é que o divergente é zero. Tá bom? Então suponha que eu queira calcular o fluxo desse campo F através dessa superfície aí. Tá? O fato do divergente ser zero já remete a que essa integral aqui vai dar zero. Já deixa claro isso. Então, pode ser que seja vantajoso considerar o teorema da divergência nesse caso. Mas para eu considerar o teorema da divergência, eu tenho que ter a fronteira de uma região. Tá bom? Então, quando a gente vai tapar essa região aqui, a gente vai tapar por esse disco em azul aqui. Tá? É a fronteira. Esse aqui, essa altura daqui para cá é 1. Tá? Por que é 1? Porque vai ser seno de π sobre 2. Tá bom? Ele vai tapar com essa parte azul aqui. Tapou. Tá? Após estar tapado, quem é que é essa tampa? Ela é parte do plano V igual a 1. Que parte? Ela é a parte compreendida dentro do disco centrado em zero de raio π sobre 2. Tá bom? Então, essa parte do plano é parametrizada por π de x e y igual a x, y1, onde x quadrado mais y quadrado é maior ou igual que zero e menor ou igual do que 1. Tá? Então, essa é a tampa da superfície B, que é formada pelos pontos maiores ou iguais a S, no caso se eu considerar a fronteira dele. Né? A superfície B, se pegando o interior dela, vai ser os pontos maiores, os pontos com altura Z maior do que S e menor do que π, que é esse pedaço de plano aqui, tá bom? E a gente supõe que ela está orientada positivamente, com a normal em um dado ponto aqui para fora e a normal aqui constante igual a 0,01, tá claro? Já que esse plano paralelo aqui, tá? Paralelo ao plano XY, um pedaço do plano. Tá ok? Então a gente tem a normal aqui em cima na tampa 0,01 e aqui a normal dada pela expressão mais ou menos dado com... Cadê? Pronto. Mais ou menos o produto, na direção de mais ou menos o produto vetorial desses dois vetores aqui, tá? Aí perceba que a conta já vai ficando chata, principalmente depois que se você quiser aplicar a definição de fluxo, inclusive fica como exercício que vocês façam, tentem calcular e vejam onde vocês vão encontrar, quais dificuldades vocês vão encontrar para tentar calcular o fluxo desse campo através dessa superfície, usando uma fórmula direta, tá? Usando a expressão direta de fluxo, tá? Através da superfície. E vejam as dificuldades que você vai encontrar, tá bom? Então, quando a gente orienta a fronteira positivamente, pegando as normais para fora, o teorema da divergência vai dizer que zero, que é a integral tripla do divergente sobre a região B, já que o divergente é identicamente nulo, tá? Ela vai ser zero para todo mundo, vai ser igual ao fluxo através da fronteira da região. Então você vai dar o fluxo através de S, e aqui eu vou ter esse N. O correto seria nem colocar esse subíndice aqui, porque a expressão diz que é o normal da superfície, tá? Mas eu já coloquei aqui esse NS, apesar que é dessa normal que é voltada para fora, enquanto aqui o NP, que é essa normal voltada para cima, que no caso aqui é o 0,01. Então eu tenho que a integral o fluxo através de S vai ser menos o fluxo através de π. Como a normal em π é 0,01, o fluxo através de π vai ser a integral sobre a região U. Quem é a região U? É os pontos do plano, no caso aqui, né? É os pontos do plano π, V igual a 1,
Só que x quadrado mais y quadrado está entre 0 e 1, tá bom? 0 e 1 não, por que 0 e 1? 0 e π ao quadrado sobre 4, que é π sobre 2 ao quadrado, tá? Então, eu vou ter sobre essa região, x quadrado mais y quadrado maior ou igual que 0, menor ou igual que π sobre 4, de x quadrado y, e aqui fica z menos z quadrado sobre 2. Mas quem é z? Se eu estou sobre esse plano, aqui, sobre esse pedaço de plano aqui. Z é constante igual a 1. Vai ficar 1 menos 1 quadrado sobre 2. E isso já é aplicado no ponto, no plano, que são os pontos desse plano, que estão na fronteira, tá? Então o x é o próprio x, o y é o próprio y e o z é 1. Tá? Por isso que fica x quadrado y, 1 menos 1 meio. Tá? dx dy, que é o elemento de área. Tá? A gente vai fazer a mudança de variável. X igual a r cosseno de θ. Y igual a r seno de θ. Onde r vai de 0 a π sobre 2. E o θ vai de 0 a 2π. Tá? Então, de 0 a 2π, 0 a π sobre 2, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, r seno de θ, e o elemento da mudança de variável, o determinante do jacobiano da mudança de variável, que tem o r. Tá? Então, isso fica 1 meio, tá? De r à quarta cosseno ao quadrado seno de θ. Cosseno ao quadrado de θ, seno de θ. dr dθ. Separando as variáveis, a gente vai ter integral de 0 a π sobre 2 de r ao quarta sobre 2 dr, vezes a integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de θ, seno de θ, dθ. Isso é facilmente resolvido fazendo u igual ao cosseno de θ. Quando eu faço isso, aqui vai dar 0. Desculpe, quando θ for 0 vai dar 1. E quando θ for 2π também vai dar 1, portanto isso vai zerar. Tá? Essa integral é 0, portanto o fluxo através da superfície S, tá? Se eu quiser colocar aqui, eu boto até esse S aqui para dizer da superfície, da outra superfície, dessa parte de baixo, vai ser 0. Tá claro? Então, façam bastante exercício, procurem vídeos, tem muitos vídeos de curso de cálculo 3 por aí para auxiliar vocês, tá bom? E até mais.